Bons estudos a todos, operadores do direito, cidadãos da sociedade civil interessados na ciência jurídica. Eu vou falar agora do juiz das garantias, que foi uma inovação no nosso sistema jurídico, agora sancionada pelo presidente em 2019, mais especificamente dezembro de 2019, que alterou substancialmente a rotina do processo penal no nosso ordenamento jurídico, né? E a pergunta que todo mundo está fazendo é o seguinte: agora existem dois juízes singulares, quer dizer, de primeiro grau, não é? Qual o limite de cada um? Vai ter um juízo de primeiro grau com um tribunal interno? Como que vai funcionar isso? Então, eu procurei esclarecer essa dúvida, porque não é bem assim igual se fala, vamos dizer, no senso comum. Então, eu reparti aqui as fases da competência do juiz das garantias e do juiz de primeiro grau. Então, vou colocar o slide aqui completo. Então, qual que é a regra do jogo agora? O juiz das garantias cuidará da fase de investigação, da fase de persecução penal, da fase anterior à fase instrutória, quando então, após o recebimento da denúncia ou queixa, a competência passa para o juiz singular de primeiro grau, quando então será iniciada a instrução penal. O que o legislador quis com isso? Ele quis retirar qualquer tipo de influência do juiz que conduzirá a instrução, do processo já contencioso, da atuação prévia, ou seja, eliminar influências quando das investigações, contato com o Ministério Público, a polícia, seja federal, seja civil, na esfera estadual, para que não haja uma influência do juiz no processo investigatório. O que gerou toda essa legislação, a gênese está justamente na Operação Lava Jato, né, que produziu aí muitas polêmicas em relação qual que é o limite de competência do juiz, se o juiz está influenciando a investigação ou não. Quer dizer, toda essa discussão em abstrato, né, que surgiu, mas por conta aí a Operação Lava Jato. Então, no artigo 3º traz essa lei que estão vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação. Então, quer dizer, já está claro aqui que não haverá, né, nenhum tipo de iniciativa do juiz singular na fase de investigação, deixando o Ministério Público, qual seja o órgão de acusação, trabalhar por sua iniciativa, junto com a autoridade policial, no caso, o delegado de polícia e sua equipe, para que justamente não haja vamos dizer, uma influência desse juiz. Foi isso que o legislador quis falar, não é? E expressou na lei. Vamos lá. As responsabilidades do juiz de garantias passa pelo controle da legalidade na investigação criminal, qual seja, na fase de persecução penal, de maneira que a atuação do juiz de garantias irá salvaguardar os direitos individuais daqueles acusados, já que não são réus ainda, só serão réus quando aceita a denúncia ou queixa pelo próprio juiz das garantias, que passará então nesse marco divisório a competência para o juiz da instrução. Então, o juiz de garantias, nesse sentido, ficará responsável por receber a comunicação da prisão, nos termos aí do artigo 5º da Constituição Federal, né? Aí dando uma pincelada aqui, o que traz esse artigo, né? E justamente o princípio aí da igualdade perante a lei, e no referido dispositivo
consta que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Ou seja, o que o legislador falou? Que justamente a competência agora para poder deliberar e decidir é justamente o juiz das garantias. Também receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. Ou seja, o juiz de garantias vai fazer o controle da legalidade, ou seja, essa prisão ela foi uma prisão realizada de forma legal, e aí, chambando o artigo 310, vamos dar uma lembrada nele, que ao receber o auto de prisão em flagrante, lembrando que o flagrante pode ser proferido, determinado por qualquer um do povo, não é? Deverá, nesse caso, comparecer até a autoridade policial. Então, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, ou seja, o relaxamento de prisão, como é sabido, ele é cabível para prisões ilegais. Então, se o juiz das garantias deliberar dessa forma, ele relaxará ou converterá a prisão em flagrante em preventiva, consoante os dispositivos do artigo 312, quando presentes alterações ou ameaça da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e suficiente de autoria. Então, também poderá conceder liberdade provisória com ou sem fiança, entre outras disposições. É só abrindo um pequeno parênteses. O juiz das garantias também zelará, olha aí, o juiz de garantias está de olho, não é? Está lá como um garantidor, né, das garantias individuais do acusado, pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que esse seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, bem como de ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Olha aí como que esse inciso já vem aí modificando muita coisa, ou seja, o juiz vai ter que ser informado sobre a instauração da investigação criminal pela própria autoridade policial. Então cria aí uma nova rotina entre o delegado de polícia, bem como a autoridade policial, e o juiz. Também é responsabilidade do juiz das garantias decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo, que é justamente, eu coloquei aqui do lado, após recebimento da denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então aqui novamente o limite de competência foi estabelecido pelo legislador, no sentido de deixar claro, então, antes do aceite da denúncia ou queixa, incluindo esse momento do aceite, as questões estão sobre a competência do juiz de garantias. Também responsabilidade do juiz das garantias, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las. Então, também no âmbito aí da fase investigatória, vamos dizer assim. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis. Vamos supor que na época da investigação, da persecução penal, existe a possibilidade de colher lá um material que amanhã pode não estar disponível. Então ele tem essa prerrogativa.
Também o juiz das garantias poderá prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial consoante justamente essa falta de vinculação. Ou seja, vamos supor que foi tomada uma decisão do juiz das garantias cujo prazo invade, vamos dizer, a passagem da competência para o juiz da instrução. Então, nesse caso, o próprio juiz da instrução pode, a seu critério, modificar, claro, fundamentando essas decisões. Após 10 dias, no máximo, do recebimento da denúncia ou queixa. Quer dizer, um prazo até bem apertado. Vai dar realmente uma sobrecarga muito grande nos juízes, além da demanda por novos juízes, não é? Determinar o trancamento do inquérito policial, quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Quer dizer, ele, nesse caso, o juiz das garantias tem o poder para trancar o inquérito, não é? Então, a autoridade policial está sujeita a essa orientação. Da mesma forma, requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento que deverá disponibilizar, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, também afastamento de sigilo, seja bancário, dado telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas e outros meios de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Ou seja, quando o juiz, porque essas orientações, essas deliberações, determinações, elas devem ter provimento judicial. O delegado por si só não pode decidir. Então, se é o juiz da instrução, que já ficaria prevento na atual regra, né, ele já vai autorizando essas interceptações e tudo, começa a ter uma comunicação muito efetiva do juiz com os órgãos de investigação. E foi isso que o legislador quis, desassociar esse contato. Aqui no canal nós não estamos julgando mérito, né? Se isso está certo, se isso está errado, é uma questão muito polêmica, tem opiniões de parte a parte, não é? Então nós vamos nos limitar aqui a interpretar imparcialmente essa inovação jurídica. Também é responsabilidade de juiz das garantias julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, depois já fica por parte do juiz singular. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental, também do juiz de garantias. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, quer dizer, olha a importância, quer dizer, não há processo penal se o juiz das garantias não decidir. Realmente de extrema importância. Então, assim, vai ter também um outro lado dessa nova regra, que é o juiz da instrução receber toda essa parte da fase de persecução penal de uma vez, quer dizer, vai ter que ter mais trabalho, porque quando ele já orienta, orienta, ou melhor, julga e analisa os pedidos feitos pelas autoridades na fase de persecução penal, ele já está bem por dentro do processo. Então, vai gerar uma demanda no judiciário cavalar, seja pela quantidade de juízes necessários, seja pela carga de trabalho que os mesmos vão ter. Bem como responsabilidade do juiz de garantias, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos de provas, então produzidos no âmbito da investigação criminal, né? Salvo as que estiverem em andamento. Então, o juiz pode pedir e nesse caso, quando fizer necessário, o direito outorgado ao investigado, né? Para que ele tenha acesso. Isso já foi uma polêmica no passado, que ficava em sigilo, agora não.
quando se fizer necessário, quer dizer, tem aí um juízo de ponderação envolvido. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal, ou seja, que se faz um acordo para que não haja mais investigação, não é? Ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Aqui nesse aspecto tem um poder muito grande, ou seja, o juiz das garantias pode negociar e avaliar juntamente com a autoridade policial, nesse caso, que também tem essa prerrogativa, quer dizer, aonde vai o limite de competência do delegado, do juiz de garantias, o delegado agora que poderia decidir sobre homologação, por exemplo, de colaboração premiada, segundo o atual momento nosso jurídico, agora vai ter que se reportar ao juiz, ele vai poder fazer isso sozinho ainda. Como é que vai ser essa mudança? Quer dizer, é um ponto, pela luz, vamos dizer, rígida da lei, teria que ser agora por parte do juiz, não é? Então, vamos ver aí como é que vai acontecer na prática, não é? Salientando que toda legislação dessa natureza passa por um processo de modulação, não é? São mudanças muito radicais, então certamente o Supremo Tribunal Federal vai dar uma ponderada nisso tudo, vai dar um prazo. Aliás, o ministro Toffoli já deu um prazo de 180 dias para que os tribunais se ajustem, enfim, e vai acontecer muita coisa ainda, assim, no sentido de possibilitar uma efetiva implementação do juiz de garantias, porque muda a estrutura do judiciário, né? Então, são mudanças realmente muito substanciais. Continuando, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. É também uma rigidez aqui muito forte, quer dizer, 15 dias é muito pouco, não é? Para a prorrogação, não permite mais de uma vez. Certamente isso vai ser alvo de uma análise mais aprofundada, mas é o que está aí na lei. Então, quer dizer, no caso de não ser resolvido o inquérito até 15 dias, será relaxada a prisão, ou seja, está se colocando como uma prisão ilegal, porque a prisão é relaxada no caso de ilegalidade, né? Quando, na verdade, se colocar todos os inquéritos numa caixa só é uma coisa que pode ser muito questionada, e deve ser, porque você tem inquéritos mais complexos e menos complexos, né? Vamos também ficar de olho aí nessas repercussões, né? Muito significativas, muito impactantes. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, ou seja, todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, né? Aquelas na alçada aí do GCRIM, tem até um vídeo no canal sobre isso, para quem se interessar, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, está aí a divisão da competência novamente expressa pelo legislador. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução de julgamento. Mais uma vez, a linha de divisória das competências dos dois juízes, recebimento da denúncia ou queixa. Ou seja, não tem assim uma atuação em paralelo, um revisando os atos do outro, a não ser quando atos decisórios forem tomados pelo juiz das garantias, eles podem ser revistos quando do juiz aceitar o processo, né, transformar a investigação em ação penal, pelo juiz da instrução, mas não existe uma sobreposição assim permanente, apenas na passada da competência, vamos dizer assim. E mais, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução de julgamento, justamente isso que está sendo falado após o recebimento da denúncia ou queixa, que é recebida pelo juiz das garantias, e o juízo singular deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em 10 dias do recebimento da ação pelo juiz das garantias, quando então passará a ser o responsável pela condução do processo penal.
vai ter que ficar arquivado também os dados e não serão apensados aos autos, né? Fica assegurado as partes amplo acesso aos atos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias, vai ficar lá arquivado. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído dos artigos 4º e 5º desse Código ficará impedido de funcionar no processo, ou seja, na fase instrutória, na fase da ação penal. O que aconteceu? O legislador realmente não desejou que o juiz da fase de persecução penal fosse o mesmo da instrução e que não houvesse nenhum tipo de atuação do juiz da instrução na persecução. Ou seja, o que diz o artigo 4º e 5º? Que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, não é? Terá por fim a apuração das infrações penais. E mais, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante da autoridade judiciária do Ministério Público ou requerimento do ofendido de quem tiver qualidade para representá-lo, né? Então, de ofício. Ou seja, qualquer ato do juiz do juiz da instrução que praticar nessa fase, ele ficará impedido de funcionar no processo. Não pode fazer nada disso, nenhuma atuação nesse sentido. Aí vem um dos pontos que tem que ser regulamentado pelos tribunais, não é? Que fala que nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições desse capítulo. Veja bem, quando tem um juiz, como é que vai fazer esse rodízio? Um outro juiz vai para lá, manda, esse outro juiz já faz alguma coisa, vai acumular, vai ter que contratar muitos juízes, isso é notório, não é? Porque o sistema judiciário hoje, os concursos para juízes não preenchem as vagas, né? No último concurso 188 de São Paulo, eram 310 vagas, salvo engano, foram preenchidas menos de 200. Então, realmente vai gerar um verdadeiro congestionamento, maior ainda do que já existe no judiciário. Foi por isso que o ministro Toffoli suspendeu por 180 dias a implementação, porque não é viável operacionalmente o juiz de garantias nesse momento. E mais, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa. Olha bem, hein? Como que o legislador veio para limitar essa possibilidade. Uma cláusula muito específica e de muito impacto. Ou seja, para que um preso, dá para se interpretar assim, deu uma entrevista, vai explorando a imagem da pessoa, ou de outra forma qualquer, né, envolvendo esse preso, ele terá que pedir autorização, é o que está se entendendo aqui, para o juiz das garantias. Então, aqui são outros aspectos dessa lei. Tem mudanças muito significativas no Código Penal, processo penal também, aumentou para 40 anos a pena máxima, enfim. O canal vai divulgar aí em seguida também essas outras modificações de extrema relevância. Reformou essa lei 13964 de 2019, tanto o CPP quanto o Código Penal. Então, esperando ter atendido aí essa expectativa de todos em relação a esse diploma jurídico, agradeço aí pela audiência e participação de todos. Um grande abraço.